Deixa eu te fazer uma pergunta e me responda com sinceridade. Você é ou você conhece aquele tipo de aluno que estuda muito para a OAB, às vezes por anos, mas vive reprovando na primeira fase? Conhece aquele aluno que entrou em um ciclo de reprovações na primeira fase da OAB? Pois bem, se você é ou se você conhece esse tipo de estudante, continue aqui com a gente, porque no vídeo de hoje eu vou te falar quais são os maiores erros cometidos pela maioria dos alunos que se propõem a estudar para a primeira fase da OAB. Beleza? Vamos lá. Pessoal, eu sou a Mariana, atualmente sou delegada de polícia, mas fiz 70 de 80 pontos na primeira fase da OAB, ainda no meu 9º período da faculdade, o que é uma pontuação expressiva aí na primeira fase. A minha missão aqui hoje é de ensiná-los sobre quais são os piores erros, os erros que vão levar vocês à reprovação na primeira fase do OAB. Ok? Eu quero ajudá-los a conseguir aí uma aprovação com folga na primeira fase do OAB. Beleza? Então vamos lá. O primeiro erro que a galera comete quando começa a estudar para a OAB é: vou estudar do mesmo jeito que eu vinha estudando na faculdade. Pessoal, esqueçam o nome da faculdade que vocês estudam ou se formaram. Esqueçam as notas que vocês tiraram durante a faculdade. Isso, para a prova da OAB e para futuros concursos públicos que vocês resolverem prestar, não tem validade nenhuma. O estudo para a faculdade é completamente diferente do estudo que deve ser realizado para a primeira fase da OAB e também, obviamente, para concursos públicos. Galera, eu recebo dúvidas de muitos alunos falando: Mariana, mas eu era aluno nota 9, nota 10 na faculdade, já reprovei pela 4ª vez na OAB, a prova é difícil, a prova é impossível. Não, o problema é o seguinte: vocês não se conhecem como candidatos, vocês se conhecem só como aluno. Então você foi aquele aluninho que montou caderninho de prova, que estudou na véspera da prova e que garantiu o seu 9 e seu 10 durante a faculdade. Pessoal, se vocês quiserem passar a faculdade inteira empurrando com a barriga e sendo aprovado, estudando de véspera, vocês conseguirão, parabéns. Só que daí vai chegar na hora da prova da OAB e aí você não vai conseguir explicar para si mesmo, né? Porque você já vem aí no mundo de mentiras durante o seu processo de estudos, você não consegue explicar para você como que você era um aluno tão bom na faculdade e como que você reprovou tanto na primeira fase da OAB. A explicação tá aqui. Você não se conhece como candidato, você se conhece como aluno. Como aluno, você pode até ter sido um bom aluno ali para fins de prova de faculdade, mas para a OAB você não se conhece como candidato, beleza? Como que você vai se conhecer? Você percebe o seu nível como candidato à prova da OAB quando você resolve as 3 últimas provas, vê a sua média total, ou seja, quantos pontos você fez no total, e sua média parcial em cada matéria. Aí sim, você se conhece como candidato à prova da OAB. Se você é um candidato iniciante, se você tá ali médio, passou em uma, reprovou na outra, passou na outra, ou se você já tá avançado, passou nas 3, sem maiores problemas, com folga. Você só se conhece como candidato quando você faz isso. Então, parem imediatamente de querer estudar do mesmo jeito que você estudava para a faculdade, montando caderninho e estudando de véspera, para tentar aprovação com folga na OAB. São pelo menos 17 matérias até o dia que eu faço esse vídeo, né? Provavelmente aí no final desse ano, de 2022, há a orientação de que a OAB pretende aumentar aí o número de disciplinas, mas ainda não sabemos, evidentemente. Então, hoje trabalhamos aí com 17 disciplinas. Se vocês forem tentar, fazer caderninho de 17 disciplinas, e 2, se vocês forem tentar estudar isso, faltando um mês para a prova, vocês vão reprovar, beleza? Então você precisa de montar um cronograma específico para a prova da OAB. Sugiro que 90 dias, esse cronograma tem o prazo de 90 dias é o suficiente para garantir uma aprovação aí na primeira fase da OAB. E eu sugiro então que você monte um cronograma de 90 dias e que dentro desse cronograma você distribua as matérias de forma proporcional, de acordo com o peso que essas matérias apresentam na prova da OAB. Nesses 90 dias, necessariamente, você tem que incluir no seu cronograma um estudo para fortalecer sua base jurídica, você tem que incluir revisões, questões diariamente, leitura de lei seca diariamente, leitura de súmulas também diariamente, simulados de forma estratégica. Você deve incluir tudo isso dentro do seu cronograma. Se você acha que você vai estudar como você estudava para a faculdade, que você vai obter um bom desempenho na OAB, não vai ser assim. Vamos lá, o segundo ponto que a galera geralmente comete e faz de forma errada quando resolve estudar para a prova da OAB. O pessoal quer estudar só por meio da resolução de questões.
Mas Mariana, eu conheço fulano que passou estudando só por meio de questões. Mas Mariana, eu conheço um amigo do fulano que passou só resolvendo questões. Excelente. O que eu tenho para te dizer é o seguinte, se você não é um aluno, pelo menos, se você não é um candidato, pelo menos, de nível médio ou de nível alto, você não vai conseguir dar conta de só resolver questões e conseguir uma aprovação com folga na primeira fase do OAB. Isso acontece porque aquela galera que já está mais avançada, né, nos estudos, é a galera que realmente conseguiu formar uma base jurídica, mesmo que mínima, para garantir a aprovação na OAB. Para essa galera que já formou ali uma base jurídica mínima para conseguir a aprovação na OAB, só resolver questões talvez seja o suficiente para garantir uma aprovação no dia da prova. Agora, se isso não é o seu caso, se você já se conheceu como candidato e viu que você não está atingindo os 40 pontos nas 3 últimas provas que você fez, você não tem base jurídica o suficiente para querer estudar só por meio da resolução de questões. Você vai se enganar se você quiser estudar só por meio da resolução de questões. Sabe por quê? Porque geralmente a pessoa que vai querer estudar só por meio ali, né, da realização de questões, sabe o que essa pessoa faz? Ela coloca ali, por exemplo, hoje, segunda-feira, eu vou estudar direito constitucional, vou estudar controle de constitucionalidade. E aí ela vai lá no programa de questões, né, no site de questões, filtra lá a banca, filtra lá a matéria, filtra lá o tema e aí vai resolver 50 questões de controle de constitucionalidade. Excelente. O ponto é o seguinte, ela começa errando muito e aí lá para a 20ª questão ela começa só a acertar, só acertar, só acertar. E essa pessoa, ela entra num ciclo de enganação porque ela pensa que ela aprendeu o conteúdo, ela pensa que ela de fato vai reproduzir esse conteúdo no dia da prova. Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela está estudando e passou a acertar as questões simplesmente porque há 5 minutos ela resolveu outra questão que cobrava basicamente o mesmo conceito ou que cobrava o mesmo prazo. Ela errou essa questão, ela já entendeu porque ela errou e aí caiu uma nova questão cobrando exatamente a mesma coisa. Aí ela acha que ela acertou aquela nova questão e que, portanto, ela aprendeu o conteúdo definitivamente. Vocês compreendem que quando vocês estudam só por questão dessa forma, e falando evidentemente para quem não tem uma boa base jurídica, né, como a gente já conversou anteriormente, vocês se enganam, porque daí você acha que de 50 você acertou 35 e que tá ok. Só que na verdade você só acertou as 35 porque você acabou de errar a mesma coisa há 5 minutos. E aí você só tá reproduzindo aquilo que você errou há 5 minutos agora numa nova questão. Se você não revisar esse assunto mais pra frente, se você não compreender esse assunto, né, não aprofundar, não criar uma boa base jurídica, se chegar na hora da prova e o mesmo assunto for cobrado de forma um pouco diferente, você vai errar a questão. É o famoso mudou a cor da grama, o burro morre de fome. Então, se você estuda só por questões desse jeito, vou estudar só esse tema hoje, vou resolver 50 questões desse tema, você vai se enganar. Porque provavelmente você vai acertar uma quantidade aí considerável de questões, mas simplesmente por repetição da informação que você acabou de errar. Se você não revisar, não compreender essa informação, chegando no dia da prova, se o examinador mudar a forma de te questionar, você não consegue aplicar essa informação. Então, esse é o segundo erro. Só estude por questões se você tem uma base jurídica considerável, ok? Terceiro erro que vocês cometem muito, vocês esquecem de revisar. Meus queridos, gênio tá na NASA construindo foguete. A gente que quer passar na OAB, quer passar em concurso público, é na retinha. Então, vocês precisam revisar. Se não revisar, não vai aprovar. Sem revisão, não tem aprovação. E sabe por quê? Porque você vai estudar o conteúdo, daqui uma semana você já não vai lembrar nada. E isso é normal. Acontece comigo, acontece com todo mundo. Não vem falar que passar na OAB é coisa pra gente inteligente, passar em concurso é coisa pra gênio. Mentira. É coisa pra quem tem disciplina e paciência. Beleza? Então vocês precisam revisar, galera. Se vocês não revisam, vai chegar na hora da prova e vai dar um maldito branco. Quem aqui nunca leu uma questão, lembrou que até já estudou sobre esse tema, mas não conseguiu resolver a questão porque teve branco? Isso acontece porque vocês não revisam. Então, dentro do seu cronograma de estudo, deve existir um horário e dias específicos para que você
Revise os temas estudados, ok? Este é o terceiro erro, não esqueçam de revisar. O quarto erro, lei seca. Eu sei que ler lei seca é um saco, mas adulto faz aquilo que precisa ser feito. E a sua prova, pelo menos ali 70% da sua prova é respondido só com base no conhecimento superficial da lei seca. Não podemos abrir mão de ler a lei seca todos os dias. O que eu recomendo que você faça, que no primeiro período ali do seu processo de estudos, que você estude ativamente o tema proposto e logo em sequência já leia os artigos referentes àquele tema no diploma legal correspondente. Então, primeiro compreenda o tema, por meio de videoaula, por meio de PDF, por meio de livro, e depois veja os artigos referentes àquele tema. Sabe por quê? Porque daí também tem um aluno que ele não quer ler a lei seca e não lê a lei seca de forma nenhuma, e tem aquele aluno que ele é o tarado da lei seca. Então ele só quer estudar por lei seca. Só que, por exemplo, ele nunca estudou tributário na vida e ele quer abrir o código tributário, ou ele quer abrir a parte de tributário na Constituição e ele acha que ele vai entender a matéria lendo só a lei seca. Isso não acontece. Muito dificilmente você vai conseguir decorar a lei seca, porque decorar significa literalmente decorar cada palavra, cada vírgula que existe ali no código. Isso é impossível. O que você vai fazer vai ser compreender o teor daquele artigo, principalmente se você já estudou aquele tema por meio de videoaula ou por meio de PDF, de livro, e aí você já pegou, já abriu ali o diploma legal e leu os artigos referentes àquele tema. Você consegue compreender a lei seca. E a minha dica é essa: estudem a lei seca, não leiam a lei seca. Compreendem a diferença? Há uma grande diferença entre somente ler a lei seca e estudar a lei seca. Então a minha dica é: estudem a lei seca e não somente leiam a lei seca. Quando você compreende o teor do artigo, somado à sua compreensão dos conceitos ali estudados anteriormente, se aparecer algo estranho ali nas alternativas, seu cérebro vai notar na hora. Você vai falar: ué, esse não é o jeito que o legislador positiva temas referentes a esse assunto. E aí você já liga esse alerta e já coloca: essa alternativa tá errada. Isso porque você realmente compreendeu a lei seca. Beleza? Não se esqueçam de fazer isso. Não tentem só ler a lei seca, porque aí sim é muito difícil, é muito chato. Estudem a lei seca. Estudem a lei seca, ok? Pessoal, esses são os principais erros grandes que a galera comete quando está estudando para a prova da OAB. E, evidentemente, que se você não vem aplicando as dicas que eu passei aqui, eu sugiro que você comece a aplicar. No próximo vídeo, nós vamos conversar um pouco mais sobre melhores estratégias de estudos para que vocês desenvolvam aí o processo de estudos de vocês, aprendam definitivamente a estudar certo e para que vocês consigam uma aprovação com folga na primeira fase da OAB. Sem estratégia, fica muito difícil de aprovar com folga na OAB e em concurso público. É por isso que eu falo para os meus alunos que antes de aprender a estudar muito, vamos aprender a estudar certo? Então, no próximo vídeo, eu vou trazer mais dicas para vocês, ensinando-os a estudar corretamente, beleza? Traçando aí um planejamento certo, específico e eficiente para que você garanta a sua aprovação com folga na primeira fase da OAB. Tá bom? Até o nosso próximo vídeo.